Todo mundo está ocupado vivendo suas vidas. Sang-woo acaba de sair de um ônibus lotado, e ele parece exausto da viagem, mas é obrigado a passar por essa difícil jornada de ônibus todos os dias. Seu amigo Han-ho ri da cara dele, porque seu amigo Sang-woo completou o serviço militar como sargento da reserva das Forças Especiais, e agora não consegue aguentar nem 2 horas de busão. Sang-woo retruca para Han-ho, dizendo que ele nem ao menos terminou o serviço militar por causa de uma garota chamada Mian. Depois de ouvir esse insulto, Han-ho ficou em completo silêncio, e eles foram para a sala de aula. No caminho, Sang-woo sente mal pelo silêncio de seu amigo e pergunta: "E aí, tá chorando?" Han-ho aponta para o céu em direção ao topo da biblioteca e fala para Sang-woo que viu uma mensagem, dizendo "baixando monstros", e a mensagem desapareceu depois de alcançar 100%. Sang-woo acha que Han-ho ainda está triste por causa da sua ex-namorada, e ele está vendo coisas no céu porque passa a maior parte de seu tempo jogando videogame. Então ele fala para seu amigo voltar para a realidade, porque eles já estão atrasados para suas aulas. Durante a classe, Sang-woo está com dificuldade para ficar acordado, quando de repente um apagão acontece, e do nada uma tela com uma mensagem aparece na frente de todos. E estava escrito na mensagem para que escolhessem uma classe que os ajudaria no apocalipse. Depois disso, uma contagem regressiva de 15 segundos começou, e as cartas com diferentes habilidades e estrelas apareceram na frente dos alunos. Algumas pessoas entraram em pânico e disseram que poderia acontecer algo ruim se escolhessem. Sang-woo, então, pensa que seria ainda pior se não escolhesse alguma carta. Então ele tenta pegar a carta Guerreiro nível 2, mas um garoto gordinho pega antes dele, e uma espada aparece na mão dele. Sang-woo está preocupado e pega uma carta aleatória com mais estrelas. A carta que ele pegou pertence à classe Necromante nível 5, e ela entra no corpo dele. Depois que o tempo acabou, Sang-woo e o garoto gordinho eram os únicos que tinham escolhido alguma classe. O garoto gorducho estava encantado com sua espada nova, quando de repente, um estudante entra na classe correndo. No seu ombro tem um pequeno monstro, que não para de esfaquear suas costas. O estudante grita pedindo socorro, até que o Goblin o mata a sangue frio. Todo mundo começa a correr do Goblin, deixando Sang-woo para trás, e começam a pedir para o garoto com a espada para que faça alguma coisa, já que é o único armado. Mas ele é um covarde, e não é rápido o suficiente para se adaptar à situação. Sang-woo acredita que se depender dele é inútil, e ele precisa sair daquela situação por ele mesmo. O monstrinho começa a correr atrás dele com sua mini adaga, e se ele for pego, vai acabar igual o último estudante, que foi brutalmente assassinado. Sang-woo chuta o Goblin com toda a sua força e o arremessa para longe. Isso dá esperança, fazendo ele perceber que o Goblin pesa no máximo uns 20 quilos, pode matá-lo facilmente. Ele então pega uma cadeira e esmaga a cabeça do monstro com toda a sua força. O Goblin foi derrotado e ele recebe uma recompensa do sistema de 10 ouros por matar o danado. Todo mundo está em choque por assistir a cena, mas Sang-woo é rápido em se adaptar à situação e entende que o mundo se fundiu com algum tipo de jogo. Enquanto ele pensa no que está ocorrendo, uma mensagem aparece e anuncia: "Você pode comandar os mortos sob sua autoridade." Ele toca então a opção Comandar Goblins na sua tela, e o Goblin que ele acabou de matar revive em forma de esqueleto. Com isso, ele compreende que sua habilidade necromante o permite invocar os mortos. Mais 2 Goblins correm para dentro da sala, e Sang-woo ordena que o seu Goblin revivido confronte eles. O monstrinho ouve a ordem e salta em direção aos 2 monstros, e esfaqueia um no ombro, mas é empurrado de volta para trás. Ambos os Goblins começam a atacar o seu esqueleto, e Sang-woo percebe que precisa ajudar sua invocação. Mesmo sendo fácil matá-los, ele precisa de uma arma adequada, então ele pede para Min-soo, o garoto gordinho, para emprestar sua espada, mas Min-soo é um covarde e recusa. Sang-woo acha que ele é patético e fala para o garoto ir usar sua espada para descascar batatas. Com uma cadeira, ele joga os Goblins para trás, e sua invocação aproveita a oportunidade para finalizar os 2. Sang-woo recebe 20 de ouro por derrotar ambos os Goblins. Após isso, ele recebe mais uma mensagem do sistema, avisando que ele atingiu seu número máximo de invocações sob seu comando. Seus amigos de sala perguntam a ele sobre o que ele acabou de fazer, e ele não faz ideia do que está acontecendo. Outros alunos dizem que isso está acontecendo por todo o campus, porque eles estão ouvindo vozes gritando por todo lugar. Quando Sang-woo abre a cortina, consegue ver a cidade inteira em chamas. Alguns estudantes decidiram que eles precisam sair do campus se quiserem sobreviver. Já no corredor, eles encontram alguns Goblins que começam a persegui-los, mas eles são todos aniquilados pelos esqueletos invocados de Sang-woo. Enquanto suas invocações lutam com os Goblins, ele pede para que os outros estudantes saiam correndo, enquanto eles seguram os monstros. Porém, ele sabe que se o mundo agora funciona como um jogo, quanto mais monstros ele matar,
mais forte irá se tornar. Nesse momento, uma de suas invocações é derrotada e sua cabeça sai voando. Por sorte, os goblins já estão cansados, e suas 2 invocações de osso conseguem acabar com os perseguidores, e ele acaba evoluindo. Ao acessar sua aba de status, 5 cartas de habilidades aleatórias aparecem na sua frente, porém receberá apenas uma como presente por upar. Ele decide por aumentar seu número de invocações em mais 1, e agora pode comandar 4 esqueletos revividos. Enquanto ele percebe que gastou muita de sua mana, observa que a situação lá fora está bem pior do que no próprio campus. Após descer uma escada com seus esqueletos, Hang-Hu toma um susto por um de seus esqueletos e esfaqueia um deles na cabeça. Hang-Hu fica aliviado por ver Sang-Hu vivo e Sang-Hu fala para ele que os esqueletos fazem parte de sua habilidade e pergunta qual classe você escolheu. Hang-Hu diz que pegou a classe de apenas 1 estrela e eles continuam descendo a escada, quando uma mensagem do sistema aparece novamente, dizendo que eles receberam o efeito de sinergia por usarem adagas. Acontece que se 5 membros do grupo estiverem usando adagas, eles recebem 10% de chance de acerto fatal e 10% de ouro adicional. Enquanto continuam descendo as escadas, um grupo de goblins surge e entre eles está um goblin-chefe. Os goblins são afetados por uma habilidade chamada Senso de Morte, que enfraquece seus atributos em 30%. O Senso de Morte é ativado quando há pelo menos 5 esqueletos presentes no grupo. O goblin-chefe ativa uma habilidade chamada Berserker Imparável, que bufa os goblins sob seu comando, os tornando mais fortes, fazendo com que consigam contra-atacar os esqueletos. Sang-Hu sabe que se eles estão sendo pressionados por causa da habilidade do Goblin-chefe, então ordena um de seus esqueletos que corte o braço do chefe que está utilizando para conjurar a habilidade. Sua invocação consegue fazer o ordenado, e eles assim massacram os goblins menores. Com o acontecido, o chefe fica furioso, mas é facilmente morto pelos esqueletos trabalhando sinergia. Sang-Hu recebe uma lança e um bracelete que o chefe utilizava para a habilidade Berserker. Ele feliz elogia uma de suas invocações, que começa a fazer barulhos macabros com os seus ossos. Quando eles chegam na entrada do campus, avistam vários sobreviventes, e Sang-Hu pede para que seus esqueletos se escondam, porque as pessoas vão entrar em choque ao vê-los. A situação na entrada não é das melhores, e eles estão trancados dentro do campus e não podem sair. Enquanto Sang-Hu tenta ir para fora pela entrada principal, ele é repreendido por um dos membros do conselho estudantil, Jin Song, que era famoso por ser um valentão assediador. Ele fala que é o mestre dos escudos nível 2, e até já matou um dos goblins, e continua dizendo que os estudantes que possuem armas deveriam trabalhar em conjunto para defender os outros. Min-San, o gordinho, vem correndo para Jin Song e avisa que ouviu uma horda de goblins, vindo em direção à entrada. Jin Song fala para os estudantes entrarem na cafeteria que ele e os outros armados iriam protegê-los. Sang-Hu checa a entrada que exibe uma informação dizendo que o portão havia sido selado por uma força mágica. Eles precisam derrotar o boss dos monstros em 2 horas e 11 minutos. Se eles falharem em derrotar o boss no tempo determinado, os monstros dentro do prédio irão ficar ainda mais fortes. Sang-Hu sabe o que deve fazer agora, mas é parado por Jin Song, que quer que eles segurem os monstros ali até que reforços cheguem. Sang-Hu fala para ele que a mesma coisa pode estar acontecendo no país todo, e esperar por reforços é inútil, mas o idiota grita dizendo que os militares são mais fortes que os monstros. De saco cheio desse besterol, Sang-Hu vai em direção às escadas, mas é surpreendido por um grupo de 5 monstros. Com isso, ele chama suas invocações escondidas, e todos ao verem seus esqueletos surtam achando que fazem parte dos monstros. Mas Sang-Hu afirma que eles não precisam ter medo, porque era sua habilidade necromante, e é ainda mais forte do que a do falastrão Jin Song. O grupo de Goblin fica aterrorizado por causa da habilidade Senso de Morte, que causa o debuff de 30%. Sang-Hu ordena então que suas invocações comecem a caçada. Os esqueletos começam a atacar e Sang-Hu fica dando suporte com sua lança. 2 Goblins tentam fugir, mas os esqueletos bloqueiam seu caminho. Enquanto ele mesmo luta sozinho para provar aos outros que não é impossível derrotar os monstros, um dos Goblins é morto por seu esqueleto, e outro que tentava fugir é perfurado pela lança de Sang-Hu. Todo mundo começa a vibrar vendo a luta, e Sang-Hu recebe um ticket do sistema por ter matado 20 monstros. E ele é a 34ª pessoa a atingir essa conquista, e seu rank irá subir para o status infinito. Porém, esse ticket só está disponível para 100 pessoas. Ele elogia então os esqueletos novamente, e de novo eles começam a fazer barulhos macabros com suas mandíbulas. Sang-Hu volta para a cafeteria e fala para todos que não há reforços vindo. Precisam completar a missão da entrada se quiserem sobreviver, e eles serão mortos pelos monstros se não matarem o boss no tempo estipulado. Um dos estudantes fala que viu o boss no terraço, e ele matou seu professor. Com essa informação, agora ele sabe seu destino, mas ninguém se manifesta para entrar no seu grupo. Até mesmo seu amigo, Hang-Ho, diz que não quer ir, mas ele o força a vir junto porque ele precisa do buff da adaga para seus esqueletos. Ji Soo-yoon, uma garota de 23 anos, vem à frente,
e ela tem uma classe de 3 estrelas chamada Caçadora de Tigres. Sang-woo fala para Jin-song vir com eles, mas ele é um covarde e dá desculpa de que precisa ficar para trás para defender os outros estudantes. Então eles vão em direção ao terraço e encontram goblins pelas escadas. As invocações combatem os monstros, enquanto Ji Soo-yoon derrota 2 goblins que estavam vindo por detrás, utilizando sua rápida espada. Os 2 garotos ficam impressionados pela habilidade da garota. Já no andar de cima, eles encontram um professor muito ferido, que avisa para eles que a maioria dos estudantes foi morta porque tentaram ir para o terraço, que é parte da instrução do manual de evacuação, mas então encontraram com um boss que matou todos eles. O professor então implora para o grupo nunca ir para o andar de cima, e essas acabaram sendo suas últimas palavras. Ao ouvir a súplica do seu professor, uma mensagem contém uma missão. Ele deve amenizar o sentimento dos mortos e matar o boss até que o tempo acabe. Sendo assim, isso afetará diretamente seu destino. Sang-woo fica mais furioso e segue em direção ao terraço para lutar com o boss, seguido de seus companheiros. O terraço está em um estado deplorável, e os goblins estão luteando os corpos dos estudantes que foram mortos, fazendo Sang-woo ficar ainda mais puto com isso, ativando assim a sua habilidade do bracelete Berserker Imparável, para bufar os esqueletos e literalmente uma guerra se inicia no terraço. Todo mundo está lutando, deixando Hang-woo animado, que arremessa sua faca, por sorte acerta a cabeça de um goblin, garantindo assim seu primeiro abate. Ele fica mais corajoso, assumindo a postura de um Shed. Depois de ativar seu senso de morte, os goblins ficam com medo e correm em direção ao seu chefe, boss, Capitão Goblin. Ao estarem na presença de seu capitão, a sua moral sobe e começam a atacar o grupo novamente. Mas não são páreos e acabam sendo amassados. Porém, com o boss a história é diferente. Ele começa a destruir os esqueletos um por um. Sang-woo consegue fazer mais invocações com os goblins mortos, mas isso gasta sua mana. Sang-woo lança 2 facas no boss, mas o mesmo bloqueia-as com facilidade. Isso faz com que o monstro fique emputecido e dispare em direção ao garoto. Os esqueletos tentam salvar ele, mas são destruídos com apenas o movimento do boss. Apenas um esqueleto sobrevive e consegue causar um pequeno dano. Enquanto estão ocupados, Jin Soo-yoon aproveita a abertura e golpeia o monstro, porém seu ataque foi absorvido. Sang-woo começa a lutar mais estrategicamente, utilizando seus esqueletos como uma armadilha, enquanto ele arremessa sua lança em direção ao boss e faz um corte na sua bochecha. O monstro então fica puto ao quadrado e extermina os goblins de Sang-woo. Com pouca mana restante apenas para mais um esqueleto, ele avista uma espada presa em algo, e ele entende que precisa terminar isso rápido, ou eles com certeza morrerão. Ele pega a espada e ordena para suas últimas invocações atacarem o boss. O monstro então esmaga 2 esqueletos, e o terceiro pula por cima do boss e o ataca com uma espada. Porém, o ataque é defendido. Na verdade, este era o plano de Sang-woo. Ele estava atrás do buff de sinergia das espadas. Essa sinergia faz o peso da espada diminuir em 50% e aumenta a velocidade de ataque em 10%. Sang-woo começa a atacar o boss com tudo que ele tem, e os outros membros o seguem fazendo o mesmo. Hang-woo acerta o braço do boss, e o último esqueleto é ordenado a atacar também. Esta invocação é o primeiro Goblin que Sang-woo derrotou, que surpreende a todos quando em um único movimento plástico consegue decapitar o boss. Eles recebem 240 de ouro ao derrotar um capitão dos Goblins, e Sang-woo acaba evoluindo de novo, agora para o nível 3. O esqueleto que derrotou o boss começa a absorver a energia do mesmo, e ganha uma tatuagem na sua testa, se tornando agora um Goblin de Elite nível 2. Além de um atributo de comandante, que faz Sang-woo acreditar que será muito útil assim que ele tiver mais invocações. Ji Soo-yoon também evoluiu para o level 3, e todos eles receberam opções para escolherem uma carta aleatória. Sang-woo escolhe uma habilidade clássica, e recebe o poder de criar armas a partir de ossos. Essa habilidade custa 10 de mana, e ele pode criar espadas, marretas, lanças e arcos utilizando ossos dos cadáveres. Porque ele completou a missão de vingar seu professor, receberá uma recompensa exclusiva. Seu número máximo de invocações aumentou em mais 1, e agora ele pode viver até 10 invocações simultâneas. Hang-woo recebeu um capuz, que aumenta suas chances de se esconder de monstros em 50%. Ele pode usar este item para fugir dos monstros, porém nosso Shed agora aprendeu a lutar. Ji Soo-yoon recebeu um amolador de fogo, que ao afiar sua espada com ele, tem chance de que sua espada pegue fogo durante o ataque. Sang-woo fala para eles que podem testar suas novas habilidades depois, que eles precisam ir para a saída. Já no portão, Jin-song está puto porque todo mundo continuava falando que ele deveria ter ido com o grupo caçar o boss. Ele então diz que Sang-woo é um tolo e deveria estar morto nesse exato momento. De repente, esqueletos aparecem atrás dele e ele toma um susto. Sang-woo vai em direção à porta que abre assim que ela toca. Todos os estudantes começam a rir da cara de Song, por ser um cara arrogante, e na verdade, ele quem é o tolo. Sang-woo então sai do prédio e pede para que todos os estudantes o sigam.
Existem corpos mutilados por todo lugar. Hangul avista um grupo de sobreviventes vindo em direção a eles. Sang-woo consegue deduzir que eles lutaram e sobreviveram contra goblins pelo estado em que estão. Jin-song conhece o líder do grupo de sobreviventes, e seu nome é Tae-san Park, que também é presidente do conselho estudantil. Tae-san fala para o grupo de Sang-woo que eles lutaram e sobreviveram contra os monstros, e ele pode garantir suas seguranças se unirem-se a ele, mas ele parece ter algum motivo oculto. Após isso, também diz que Sang-woo deveria destruir suas invocações, já que ele acha que os esqueletos são macabros e podem ser uma ameaça para os outros sobreviventes. Mas Ji-Soo-yu intervém e fala para Tae-san que ele é um merda e ninguém quer aliar-se a ele. Ela então fala para todo mundo que ele é um hipócrita e fabricou uma empresa falsa para roubar os estudantes durante o festival passado, e ela foi a responsável por denunciar ele anonimamente no site da universidade. Tae-san fica sem graça após escutar isso e vai embora com seus membros. Ela também fala para os membros do grupo que, além disso, Tae-san era um playboy folgado e tirava vantagem de outras garotas, e algumas de suas amigas haviam sido assediadas por ele. Por isso, ela sabe que ele é um otário e uma pessoa no qual não deve ser confiada.